Olá, seja bem-vindo ao canal JR28 Tecnologia para Deficiente Visual. Um canal que você aprende coisas novas todos os dias. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Roberto e venho eu aqui hoje, galera, fazer a continuação das configurações do G-Shu Internacional. E nesse tutorial, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai configurar o sintetizador de voz do G-Shu e a gente vai configurar o conversor de texto e voz do G-Shu e mais algumas coisas interessantes que tem dentro dessas configurações, certo? E venho aqui pedir para vocês que vocês não se esqueçam de acionar o sininho de notificações para que novos vídeos possam estar chegando aí no seu celular. Não se esqueça de deixar os comentários para que eu possa estar sabendo se vocês estão gostando dos tutoriais ou não. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like para que o canal possa estar crescendo junto com vocês. E viu galera, assiste esse vídeo até o final. E se você não assistiu o primeiro tutorial, é só vocês voltar alguns vídeos para trás que você vai achar as primeiras permissões e as primeiras configurações de tela do G-Shu Internacional. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o tutorial. Então, galera, nesse segundo tutorial, eu vou fazer as segundas configurações do G-Shu Internacional, certo? Eu vou fazer as configurações do sintetizador, conversão de texto e voz e mais algumas coisinhas, certo? Quem acompanhou o tutorial anterior tá aí no meu canal, certo? É só você pegar as primeiras configurações, as primeiras permissões, que aí depois você continua vendo esse segundo tutorial. Ou você pode ver esse e depois ver o primeiro, certo? Eu estou aqui dentro do G-Shu já, certo? Eu vou aqui em configurações. Usar serviço. Configurações. Clica aqui em configurações. G-Shu. Abriu uma página aqui, certo? A primeira coisa que tem aqui é configurações gerais. Configurações gerais. Essas configurações gerais, gente, foi as configurações que a gente fez no vídeo anterior, né? E eu vou até dar uma demonstração aqui para vocês. G-Shu. O que foi que a gente configurou aqui? Assistente de configuração. Assistente de configurações. Velocidade da voz. Velocidade da voz, se você quiser aumentar ou não. Volume da voz. Volume da voz. Ler dicas de uso. Caixa de verificação não marcado. Ler dicas de uso, que a gente tinha desmarcado nas primeiras configurações. Ler a posição em listas. Caixa de verificação não marcado. Ler a posição em lista, que a gente já configurou no vídeo anterior também. Ler as notificações na barra de notificações. Ler as caixa notificações. De verificação não marcado. Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita para navegar. Caixa de verificação não marcado quando estiver usando o tema de gestos padrão. Altere o foco varrendo da esquerda para a direita e execute funções de acesso direto varrendo de cima para baixo. Essa é uma função que eu não tinha marcado no vídeo anterior. Eu marquei de deslizar de baixo para cima e de cima para baixo. Só que eu vou acionar essa função aqui, que aí eu posso estar usando tanto para deslizar de cima para baixo, de baixo para cima, como da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita para navegar. Caixa de verificação marcado quando estiver usando o tema de gestos padrão. Altere o foco varrendo da esquerda para a direita e execute funções de acesso direto varrendo de cima para baixo. Tá vendo? Você vai poder usar os dois gestos, tanto de deslizar para cima e para baixo, como da esquerda para a direita. Aí eu volto uma vez. Voltar botão. G-Shu. E vou para a segunda configuração. Configurações gerais. Configurações do sintetizador. Configurações do sintetizador. É a segunda configuração que tem aqui, né? Abaixo de configurações gerais. Vou dar 2 cliques aqui. Configurações do sintetizador. Já tem uma opção aqui em cima, a primeira opção, que é
Sintetizador principal. Sintetizador para leitura de conteúdo. Se o sintetizador selecionado não funcionar, será utilizado o primeiro disponível. Sintetizador principal. A gente vai dar 2 toques aqui. Sintetizador principal. Vai aparecer algumas opções. Sintetizador do sistema marcado. Sintetizador do sistema marcado. O meu já está com o sintetizador do sistema marcado, mas tem algumas opções abaixo também. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google /com.google.android.tts não marcado. Mecanismo de voz e texto do Google, né? Leitor de tela Geshu Leitor de tela Geshu. Vocalizer TTS, is.codefactory.vocalizers não marcado. Vocalizer TTS. Cancelar botão. E cancelar. Se o de vocês não tiver marcado nenhum desses, né? Tiver marcado o do Geshu chinês, né? Vocês marcam o do sistema, que é o que você vai estar usando, né? No seu sistema. Vocalizer leitor de tela, mecanismo de conversão, sintetizador do sistema marcado. Sintetizador do sistema marcado. O meu já está marcado, eu só estou demonstrando para vocês. Voltar botão. Configurações do sintetizador. E tem a segunda função aqui, ó. Sintetizador principal. Sintetizador principal. Sintetizador secundário. Mecanismo usado para ler notificações ou informações. Sintetizador secundário, gente. Essa função você também tem que acionar, porque se caso o primeiro não funcionar, o segundo funciona e fica usando somente um sintetizador. Sintetizador secundário. Vê se o do sistema também está marcado. Sintetizador secundário. Sintetizador do sistema não marcado. Não vem marcado o secundário. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google /com.google. Leitor de tela Geshu com.niring.talkme não marcado. Vocalizer TTS, is.codefactory.vocalizer. Cancelar botão. Não vem nenhum marcado. Vocês marcam o mesmo que o do primeiro, sintetizador do sistema. Vocalizer, leitor de tela, mecanismo de sintetizador do sistema não marcado. Configurações do sintetizador. Pronto, você selecionou, voltou para a página anterior. Sintetizador secundário. Mecanismo usado. Usar apenas um sintetizador. Caixa de verificação marcado. Usar apenas um sintetizador. O meu está marcado, só que eu vou desmarcar. Usar apenas um sintetizador. Caixa de verificação não marcado. Vamos ver qual mais opções tem aqui para configurar. Configurações de voz do sistema. Configurações de voz do sistema. Aqui, gente, é para você aumentar a velocidade, se vocês querem português, espanhol, português Portugal, o idioma. E se vocês querem a voz do Google, Vocalizer, Eloquence. Vamos dar 2 cliques aqui. Converter texto e upload. Vai aparecer converter texto em voz. A primeira opção que vem aqui em cima. Mecanismo preferencial. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. O meu tá o mecanismo preferencial de voz e texto do Google. Eu vou dar 2 toques aqui. Mecanismo preferencial. Vai aparecer as opções que eu quero. Eu tenho o do Google e o Vocalizer. E vai ter o chinês também. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Botão de opção marcado. Tá marcado. Leitor de tela Geshu. Botão de opção não marcado. Leitor de tela Geshu. Vocês nunca marcam essa opção. Vocalizer TTS. Botão de opção não marcado. E Vocalizer TTS. Vamos supor que eu não quero a voz da Google. Eu quero do Vocalizer. Eu dou 2 toques aqui. Atenção, este mecanismo de síntese de fala pode coletar todo o texto que será falado, inclusive dados pessoais como senhas e números de cartão de crédito. Ele é proveniente do mecanismo Vocalizer TTS. Quer ativar o uso desse mecanismo de síntese de fala? Assim que você ativar, né, ele vai mudar a voz que você selecionou dentro do Vocalizer, né? Primeiramente, vocês têm que abaixar a voz para depois vocês acionar ele aqui, tá bom? Mas eu não quero o Vocalizer, só estou dando uma demonstração aqui para vocês. Eu vou cancelar. Atenção, este mecanismo, cancelar botão. Mecanismo preferencial. Então, eu demonstrei aqui para vocês selecionar a voz que você quer no seu Geshu, no seu sintetizador. Voltar botão. Converter texto eu em volto voz. Mais uma vez. Mecanismo preferencial, idioma português Brasil. Aqui são os idiomas, segunda opção. O meu está marcado português Brasil. Velocidade da pronúncia. E aqui está velocidade da pronúncia, a velocidade que eu quero que o meu leitor fique. Velocidade da pronúncia, controle deslizante, progresso 41. Aqui está marcado 41.
Se você estiver usando o talkback, você coloca o dedo pressionado aqui e aumenta com o botão de mais ou o de menos para aumentar ou diminuir, tá bom? Vamos ver o que mais que tem aqui. Tom da fala. Aqui é o tom da fala. Se você quiser colocar mais grave ou mais fina, para ver o tom da fala que você gosta. Eu deixo sempre no 20. Tom da fala, controle deslizante, progresso, 20. Eu deixo aqui no 20, mas se você quiser aumentar ou diminuir, é o mesmo processo. Coloca o dedo aqui pressionado, focando no número 20 e aumenta com o botão de mais ou de menos com o seu celular. Reproduzir botão. E aqui é reproduzir para mostrar para vocês como que a voz ficou depois que vocês mexeram na velocidade e no tom de voz. Redefinir botão. E redefinir para voltar ao modo original, certo? Beleza, a gente já arrumou a voz do nosso G-Shu. Aí a gente volta. Voltar botão. Configurações do sintetizador. Configurações do sintetizador. Usar apenas um sintetizador. Configurações de voz do sistema. Configurações de voz do sistema. Ler emoji, caixa de verificação não marcado. Ler emoji. Essa opção vocês têm que acionar para ele estar lendo os emoji para vocês. Ler emoji, caixa de verificação marcado. Ler símbolos personalizados, caixa de verificação não marcado. Ler símbolos personalizados. Eu clico aqui também nessa opção. Mas se vocês não quiserem, vocês também não precisam selecionar. Ler símbolos personalizados, caixa de verificação marcado. Configurações de símbolos personalizados. E tá aqui, configurações de símbolos personalizados. Eu não mexo nessa opção. Mais configurações. E vocês vêm aqui em mais configurações, que tem mais algumas configurações aqui dentro, que é a última opção essa aqui, mais configurações. Vocês vai dar 2 cliques aqui. Mais configurações. Abriu outra página. A primeira opção que é volume do sintetizador do sistema. Volume do sintetizador, o que a gente tinha visto na configuração geral. Fila de notificações para leitura. Volume do mais configurações. Mais configurações. Volume do sintetizador do sistema. Volume do sintetizador do sistema, vocês não precisam mexer. Fila de notificações para leitura. Caixa de verificação não marcado. Fila de notificações para leitura. Caixa de verificação não marcado. Eu não marco essa opção. Prioridade do áudio. Caixa de verificação não marcado. Baixar outros sons ao falar. Prioridade do áudio. Baixar outros sons ao falar. Eu deixo marcada essa opção. Prioridade do áudio. Caixa de verificação marcado. Baixar outros sons ao falar. O que significa isso, gente? Significa o seguinte. Quando você for gravar um áudio ou mandar uma mensagem de áudio para alguém, os outros sons, como a voz, né? A vozinha do G-Shu não vai ficar falando, não vai ficar aquelas coisas falando, 1 de 1, 2 de 2, ou então falando aquela monte de coisa junto com o seu áudio. Diminuir a velocidade da fala no modo de navegação por palavras, caixa de verificação não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium, desabilitado. Essa função só é disponível para usuários premium, então vocês não precisam mexer nessa opção. Usar volume de acessibilidade, caixa de verificação não marcado. O volume do leitor de tela será controlado pelo volume de acessibilidade ao invés do volume de mídia. Atenção, só é suportado pelo sintetizador do sistema. Essa opção, gente, é muito interessante, marcar ela. Eu vou marcar ela aqui primeiro e vou explicar para vocês o que ela significa. Usar volume de acessibilidade, caixa de verificação marcado. O volume do leitor de tela será controlado pelo volume de acessibilidade ao invés do volume de mídia. Atenção, só é suportado pelo sintetizador do sistema. Beleza, gente. Eu marquei aqui e eu vou explicar para vocês o que significa. Significa que vocês podem aumentar o volume do seu sintetizador de uma forma e o volume da sua mídia. Vamos supor o volume de som ou o volume do áudio, se você quiser. Para aumentar o volume do seu sintetizador é muito simples. Você vai apenas colocar um dedo na sua tela prioridade do áudio, e, verificação marcado, baixar e aumentar o volume com o botão mais ou menos. Vamos fazer um teste aqui? Prioridade do áudio, caixa de verificação marcado, o meu, baixar outros eu estou apertando o botão demais, mas o meu já está no volume máximo. Eu vou diminuir para vocês verem. O volume 85, 80. Tá vendo? Eu coloquei o dedo na tela e estou
apertando o botão de menos para diminuir o volume do meu sintetizador. Agora eu vou aumentar o volume do meu sintetizador. Eu coloco o dedo na tela de novo e vou apertando o botão de mais. Pronto, cheguei no volume máximo do meu sintetizador. Agora eu quero aumentar o volume da minha voz, o volume de mídia, né? Dos meus áudios quando eu vou mandar e dos meus sons quando eu quero escutar uma música. Aí você não precisa colocar o dedo na tela e nem nada. Você só aperta o botão de mais ou de menos. Eu vou apertar o de menos porque já está no volume mais. O volume de mídia está em 90%, 85, 80. Vocês 70. estão ouvindo? Ele está abaixando o volume de mídia, que é o volume da minha voz. Eu vou agora aumentar o volume da minha voz. O volume de mídia 85, 90, 100. Aumentei em 100 o volume da mídia, que é o volume da minha voz, e o volume de sons, né, quando eu quiser escutar uma música. Né? Muito legal essa função. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Diminuir a velocidade da fala no modo de navegação por palavras caixa de verificação não marcado. Esta função só está disponível para usuários premium desabilitado. Essa função está para o usuário premium. Usar volume de acessibilidade caixa de verificação marcado. O volume do leitor de tela será controlado pelo volume de acessibilidade ao invés do volume de mídia. Atenção, só é suportado pelo sintetizador do sistema. Essa função foi a que a gente configurou agora de pouco. Otimização do volume de acessibilidade caixa de verificação marcado. Se o volume de acessibilidade aumentar ou diminuir repentinamente, você deve habilitar esta opção. Essa opção eu deixo marcado. Otimização do volume de acessibilidade caixa de verificação não marcado. Se usar volume do toque caixa de verificação não marcado. Usar o volume do toque para identificar chamadas. Usar volume do toque para identificar chamadas. Eu não uso essa opção, então eu não marco. Mas se vocês quiserem usar, fica a sua preferência. Usar sensor de proximidade caixa de verificação não marcado. Pausa a leitura quando o sensor de proximidade for tocado. Eu aciono essa opção também. Usar sensor de proximidade caixa de verificação marcado. Que é pausa a o leitura que quando o essa sensor de opção, proximidade for gente? tocado. Essa opção é quando você for chegando próximo de alguma leitura, alguma coisa, o sintetizador vai pausar, não vai ficar lendo o tempo todo para vocês. Não permitir bloqueio da tela durante a leitura de textos caixa de verificação marcado. Manter a tela ligada enquanto o texto é lido. Não permitir bloqueio da tela enquanto você está lendo. Eu deixo marcada essa opção. Não permitir bloqueio da tela durante a leitura de textos caixa de verificação não marcado. Manter a tela ligada enquanto o texto é lido. Manter a tela ativa durante leitura de textos caixa de verificação não marcado. Se a opção acima não funcionar, por favor use esta. Essa eu também deixo acionada se a primeira não funcionar. Manter a tela ativa durante leitura de... Ler números por dígitos caixa de verificação não marcado. Ler números por dígito, vocês não precisam acionar essa opção. Ler pontuações caixa de verificação não marcado. Ler pontuações também não precisa marcar. Fica a preferência de vocês essas duas opções. Falar maiúsculas na digitação caixa de verificação não marcado. Falar maiúscula na digitação. Eu gosto de deixar marcado a minha. Mas se vocês não quiser, não precisa, né? Se vocês quiserem deixar com as letras grandes, é só você apertar o botão de Shift no seu teclado, que a primeira letra ficará grande. Mas eu gosto de deixar essa opção para mim ativada. Fica a sua preferência também. Mais configuração. Falar maiúsculas na digitação caixa de verificação marcado. Pronto, galera. Acabamos de fazer as configurações dentro do sintetizador e algumas configurações importantes dentro do Geshu para você estar usando. Certo? Então, não percam os próximos tutoriais para que você não perca nada e faça o seu Geshu funcionar todo e completo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. É nóis!